Olá, como vai, meu amigo? Como vai, minha amiga? É um prazer nós estarmos juntos novamente para estudar a Palavra de Deus. Nesse final de semana, aqui na paróquia de Foz do Iguaçu, começaram os cultos presenciais, mas nós vamos continuar disponibilizando a mensagem para o final de semana para aquelas pessoas que preferem ainda não vir ao encontro por serem grupo de risco ou por qualquer outro motivo, por doença, e que preferem receber a mensagem na sua casa. Esperamos poder juntos, mais tarde, nos reunirmos quando tiver já a vacina ou um remédio eficaz. Temos orado, pedindo a Deus por isso, mas enquanto não vem, é bom a gente também ter esse meio de comunicação. O texto para o nosso final de semana é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, os versos 7 a 11, que eu passo a ler para você. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? O que você faz para proteger a sua casa? Talvez você tenha feito um muro em volta dela, um muro alto. Talvez você tenha colocado um alarme na casa, ou talvez você tenha colocado inclusive um cachorro. O cachorro, além de ser um bom amigo, é também um guardião da casa. Certa vez eu fiz tudo isso, coloquei uma cerca em volta da casa e comprei um cachorro para ajudar a cuidar da casa, além de ser uma companhia para as crianças. Só que eu não entendia nada de cachorro. Então eu comprei um labrador. Hoje eu sei que o labrador é um cão de companhia, que ele exige atenção, mas na época eu não sabia. Eu achava que porque ele tinha um tamanho maior, ele seria assim um cão que manteria certa segurança na casa. Eu logo percebi que estava errado quando qualquer pessoa que passava na frente da nossa cerca, na frente do muro, e botava a mão para dentro, lá ia o nosso cachorrinho para lamber a mão dessa pessoa, para se sentir acariciado. E um dia, quando nós estávamos fora, o meu sogro precisou entrar na nossa casa. Como nós não estávamos e a casa dele fazia divisa com a nossa, ele pulou o muro. E no que ele pulou o muro, o nosso terrível cão de guarda correu assustado e tentou se enfiar embaixo de um dos carros que estava estacionado na garagem. Mas como ele era muito grande, só conseguiu colocar a cabeça para debaixo. Então quando eu voltei, ele disse, olha, eu tive que pular um muro da tua casa, mas eu preciso te dar um conselho. Você tem que comprar um carro mais alto. Esse que tu tens ali, o teu cachorro não consegue entrar debaixo. E nós demos muitas risadas com isso. Mas por que estou contando isso? Porque nós colocamos alarmes e proteções na nossa casa. Antigamente, as cidades também tinham que ter seus modos de defesa. O modo principal era murar as cidades. As cidades eram muradas. Por quê? Porque todo ataque que se tinha do inimigo vinha por terra. Não tinha avião, então não tinha ataque aéreo. E em cima dessas muralhas que cercam a cidade, a gente pode ter como exemplo também as muralhas da China, que estão lá, algumas partes até hoje. Em alguns lugares da muralha caminhava um vigia. Esse vigia, que
no livro de Ezequiel, como nós lemos, é chamado de atalaia. Atalaia é um vigia. Ele ficava sobre a muralha, dando guarda durante toda a noite. E durante o dia, mudavam, claro, os turnos, para ver se algum inimigo chegava. Se ele observasse qualquer movimentação estranha, era dever dele pegar o chofar. O chofar era uma corneta feita com chifre de carneiro, uma espécie de berrante, e ele tinha que soprar isso com força para acordar as pessoas que estavam na cidade para que elas se defendessem. Então a imagem que está por trás desse texto do atalaia, que Deus coloca o profeta como atalaia, é essa. Ele é o vigia da cidade. E Deus mesmo iria passar para ele mensagens para dizer ao povo. Ele ia mandar aviso. Ou seja, o atalaia, ele virou aquele que avisa. O profeta é aquele que fala a partir da palavra de Deus. E Deus diz, você tem responsabilidade comigo na vida dessas pessoas que você avisa. Se eu mandar um recado para o perverso, dizendo, olha, você tem que acertar a sua vida diante de Deus, e ele não quiser acertar a sua vida diante de Deus, então ele vai morrer no seu pecado, mas a tua parte você fez. Não tem preço nenhum. Porém, se eu mandar você avisar o perverso, e você não avisar, e ele morrer no seu pecado, porque desconheceu o perigo, porque você não avisou, então você tem parte. Eu vou cobrar das suas mãos o sangue dele. Então vejam a responsabilidade. Depois ele fala para o povo de Israel. O povo pergunta, olha, mas nós estamos nas nossas iniquidades. Nós somos pecadores, eles se reconhecem como pecadores. O que nós temos que fazer? E aí Deus diz uma frase muito bonita no verso 11, dizendo que ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não quer que a sua criatura se perca. Antes, ele quer que se converta. Converter é mudar o caminho, né? Quando a gente faz uma conversão no trânsito, a gente está indo num sentido e volta com o carro por outro sentido. Ele quer que, em vez de nos afastarmos dele, que a gente vá ao encontro de Deus. E aí sim, pela sua palavra, pelo arrependimento, então que nós também encontremos vida em Deus, encontremos salvação. O que tem aqui é isso, salvação e morte. De que maneira essa palavra nos atinge? Ela pode nos atingir de duas maneiras. A primeira maneira é de que nós somos um povo pecador. Se nós lemos a palavra de Deus, se temos comunhão com Ele, nós já devemos ter percebido que essa palavra muitas vezes nos atinge, que essa palavra fala ao nosso coração e mostra as nossas faltas, e mostra o quanto distante nós estamos do padrão da santidade de Deus. Mostra como nós estamos distante deles. Quando nós desesperamos no nosso pecado e dizemos, Senhor, eu não consigo deixar de pecar. Eu não consigo deixar de ser pecador. Eu não consigo ser uma pessoa com uma essência diferente. Então a palavra que vem para nós é: converta-se, volta-se ao Senhor. Certamente, enquanto estamos nesse mundo do jeito que ele é, seremos sempre pecadores. Mas há uma diferença entre ser um pecador conformado com o seu pecado, que vive pecando, e ser um pecador arrependido, que vive para o seu Senhor, que vive tentando buscá-lo e que se arrepende dos seus pecados. Para esses a vida, e para esses a alegria e perdão no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que nos salvou. Essa palavra também nos atinge de outra maneira. Ela nos diz que uma vez arrependidos, uma vez feito povo de Deus, também nós somos atalaia. Deus nos dá palavras que devemos dizer ao povo. Que palavras são essas? O que ele revelou nas Escrituras.
o que ele nos fala pelo Evangelho. No Evangelho nós temos uma mensagem de salvação, a mensagem de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pelo sacrifício substituto de Jesus, também eu posso ter salvação. Todos nós podemos ter salvação. Deus não quer que nós morramos nos nossos pecados, mas Deus quer nos atrair para a verdadeira fé, para o seu lado. Sim, isso nos atinge. Nós somos atalaias. E se nós nos calarmos e como igreja não anunciarmos o Evangelho, talvez no último dia, no grande julgamento, sejamos envergonhados e cobrados pelo Senhor do porquê da nossa omissão, do porquê da nossa preguiça, do porquê do nosso medo de falar de Jesus. A figura é de um prédio que está em chamas. E se você percebe que o prédio está pegando fogo e algumas pessoas não perceberam ainda, você tem que gritar. Você tem que falar alto, porque é uma questão de emergência. Nós também não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar. Pode ser hoje, tomara que seja. Mas nós temos que avisar as pessoas do perigo que elas correm, do caminho que estão trilhando rumo à perdição, para que o sangue delas não seja cobrado das nossas mãos. E quem sabe, algumas dessas pessoas que são avisadas se convertam. E aí, como a Bíblia diz, a festa no céu por cada um que aceita o Senhor Jesus. Meu querido irmão, como está a sua vida? Você já se converteu? Você veio em direção a Deus? Ouviu o seu chamado? Alguém lhe pregou o Evangelho? Você tem levado o Evangelho a sério, da maneira que ele tem que ser levado? Você já entendeu que é uma questão de vida e morte eterna? De felicidade eterna ou de castigo eterno? Você já percebeu a gravidade do pecado e o preço que Jesus pagou por ele? E meu irmão, você tem pregado o Evangelho? Você tem demonstrado com a sua vida e com as suas palavras que você tem uma mensagem urgente para dar para aqueles que não creem? No teu trabalho, as pessoas já foram avisadas? Na tua rua? Na tua família? Eles sabem do perigo que correm por não serem cristãos, por não serem discípulos de Jesus? Você já falou? Você tem que abrir a boca para falar. Porque Deus não quer ter que destruir. Deus não quer que pessoas se percam. Ele quer, antes, que o perverso se converta e seja salvo. Deus abençoe sua vida. Que você seja um fiel atalaia, um fiel proclamador da palavra, um pregador do Evangelho. Que Ele te dê a honra de participar no seu ministério, na vida que Ele tem para nós. Cumpramos a nossa parte. Deus com certeza nos abençoará. Amém.